Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Voltamos para o terceiro episódio da série de padrões de projeto. Hoje, mais uma vez, vamos começar com um problema, então mostrar o padrão do projeto e sua implementação. De novo olharemos para o código do interpretador da minha linguagem de programação. Nela, é possível calcular as derivadas parciais de funções reais, como se vê na linha 7 do trecho de código na tela. Para realizar a operação, há um método abstrato na classe também abstrata BSFunction, que é implementada em cada subclasse dessa, de acordo com as regras de derivação aprendidas no cálculo. Esse método, por si só, não é um problema, mas por meio dele é possível notar um problema futuro. Quando eu for adicionar outras operações sobre os objetos função, terei que alterar o código de 35 classes diferentes. Além disso, vejo um sutil problema semântico. A operação de derivação parcial não é algo intrínseco a uma função. Na definição, uma função é apenas uma regra que liga elementos de um conjunto, o domínio, aos elementos de outro, a imagem. Portanto, a operação de avaliar a função em um ponto, que é mostrada na linha 5, realmente é realmente intrínseca aos objetos função, mas a derivação não o é. Além disso, inúmeras outras operações importantes, como imprimir uma função, também não são intrínsecas. Finalmente, colocar esses métodos dentro da classe dificulta a extensão. Por exemplo, eu poderia criar uma versão de print que gera código LaTeX ou um elemento HTML. Na implementação comum, eu teria esses três métodos sempre na classe, quando normalmente usarei um só para cada programa. Para resolver isso, podemos usar o padrão de projeto Visitor. Mas antes de falar sobre ele em si, quero aprofundar a discussão sobre o que esse padrão faz, usando uma analogia presente no livro Crafting Interpreters, de Bob Nystrom. Vai ter um link para ele na descrição do vídeo. Consideremos uma tabela como a da figura, onde as linhas são subtipos de dados e as colunas operações. No meu caso aqui seriam seno, cosseno, tangente, soma, subtração, etc. E aqui imprimir e derivar e outras coisas. Cada célula é uma implementação da operação que você precisa fazer. E se precisarmos adicionar um novo tipo de dado, uma nova linha, isso é fácil no PO. Simplesmente adicionamos uma nova classe em um novo arquivo e implementamos os métodos relativos a essa especialização. Agora, se quisermos implementar uma nova operação ao invés de um novo tipo de dados, isso não é tão trivial no PO. Precisaríamos alterar a classe base e daí todas as suas derivações. No meu caso, para o interpretador, isso implica em alterar até 36 classes diferentes. E como o número de operação só tende a crescer, essas classes vão tender a ficar cada vez maiores. Agora, por outra perspectiva. Em linguagens do paradigma funcional, é muito fácil implementar uma nova função que atenda a vários tipos de dados. Mas adicionar um novo tipo de dados a várias funções implica alterar todas elas. Resumindo, não há nenhuma maneira perfeita de adicionar tanto linhas quanto colunas a uma tabela como essa. Mas há uma maneira de facilitar um pouco os dois. O padrão de projeto Visitor. Como ele funciona? Temos um tipo de dados element, com algumas classes derivadas, que seriam as linhas daquela tabela, e uma classe abstrata visitor, que é implementada por esses concrete visitors, que seriam as colunas da tabela. O visitor abstrato tem métodos visit para cada um dos subtipos de element, concrete element A, concrete element B, visit, concrete element A, visit, concrete element B, e o element tem um método abstrato accept para aceitar a visita, garantindo que o visitor chamará o seu método sobrecarregado certo. Olhando só sua estrutura, ele pode parecer um pouco confuso, então mostrarei como implementei para resolver o problema que você tem no início. Essa é a classe BSFunction, que já foi explicada no vídeo de Composite, mas agora ela tem um método abstrato novo. É o método template abstrato accept, que toma como parâmetro um function visitor qualquer. E esse é o function visitor. Ele é uma classe abstrata parametrizada com o tipo de retorno que a operação que ela representa deve ter. Esse construtor const vazio aqui é apenas uma formalidade para permitir que os objetos das classes derivadas sejam const, e o resto são métodos abstratos que devem ser implementados nos concrete visitors. Infelizmente, não posso depender da sobrecarga de métodos, chamando todos apenas de visit desse jeito, porque o Dart não tem sobrecarga de métodos. Em linguagens como C++ seria possível, inclusive seria até mais prático. O método accept em si é extremamente simples. Para todas as classes que eu implemento, ela tem que apenas chamar o método do visitor relativo a si
passando uma referência para si mesmo como parâmetro. Em uma linguagem como C++, esse método é ainda mais simples. Poderia ser apenas visitor.visitThis, porque podemos depender da sobrecarga de método. No Dart, mesmo não sendo exatamente iguais, eles são muito parecidos, mudando apenas essa parte de sin para cos, tan, etc. E essa é a classe visitor responsável pela operação que comentei sobre no início do vídeo, que é calcular as derivadas parciais das funções. Como falei, temos um método para cada subtipo de best function. Iremos analisar rapidamente um deles. De cálculo 1, sabemos que a derivada do seno de g de x em x é o cosseno de g de x vezes a derivada de g de x em x, que é basicamente o que está escrito aqui, igual. Esse método underline derivative é apenas um método ajudante que chama o accept para essa função, chamando a derivada direto, para eu não ter que escrever por extenso isso aqui todas as vezes. E, para finalizar, o uso dessa classe no código. No método derivative, instanciamos um partial derivative, o visitor, na variável v que vamos usar para derivar essa função, já dentro da chamada para accept. Em outro método que depende de visitor, o toString, fazemos exatamente a mesma coisa. Instanciamos o visitor já dentro da chamada de accept. Só que agora parametrizamos accept como string, porque é isso que esse visitor tem que retornar. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o padrão visitor. Muito obrigado e até a próxima.